Feliz semana a cada um de vocês. Feliz semana. Muito bom estarmos aqui reunidos para mais um estudo. Para aqueles que acompanharam, muitos que estão aqui, desde o começo da nossa série, nós estamos hoje no 20º estudo do livro de Apocalipse. E o último também desse ano. E se você acompanhou até aqui, ou se chegou agora, você não pode perder o nosso próximo sábado. Isso sim, dia 16. Isso mesmo. Teremos o batismo aqui dos desbravadores, aventureiros, a primavera desse ano. Alguns estão aqui na igreja, né? Teremos também no domingo que vem, no dia 17. Como assim, pastor? Não terminou os estudos? Temos a semana da primavera, chamada Apocalipse de Elias. Como assim? Que livro é esse? Que história é essa? Domingo que vem, 7h30, estaremos aqui todos os dias da semana, até no dia 23, sábado pela manhã, quando vamos encerrar com mais festas batismais. Então você não pode perder o nosso próximo sábado, a nossa próxima semana inteira e o outro sábado também, ok? Estamos, nosso encontro marcado. Os irmãos do Bela Vista também estarão conosco. Traga os seus amigos. Nesta próxima semana, nós vamos descobrir qual é o movimento profético que Deus disse que levantaria nos últimos dias. E Ele chama esse movimento de Elias. Bom, irmãos, se você também participou dos nossos estudos, no próximo domingo será a entrega do certificado, tá bom? Então nós começamos a nossa série, que vai ser uma semana só, e já vamos entregar também o comprovante, o certificado de que você realizou o curso de Apocalipse esse ano, ok? Bom, nessa noite nós temos nosso último estudo do livro de Apocalipse. Eu queria começar esse estudo com vocês fazendo uma oração. Vamos pedir o auxílio de Deus? Santíssimo Deus, maravilhosas gemas da Tua Palavra foram estudadas aqui ao longo desse ano. Pessoas, ao compreenderem a verdade profética, tomaram a decisão de fazer parte desse corpo, da Igreja de Cristo. Outras ainda continuam estudando. Mas agora, ao ter esse último estudo do livro de Apocalipse, pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê a unção celestial, que o Espírito Santo esteja sobre essa comunidade nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantas coisas nós já estudamos esse ano, hein? As 7 igrejas, a história do povo de Deus, o paganismo entrando dentro do cristianismo, a perseguição da Idade Média, não é? Por quantos anos a igreja foi perseguida na Idade Média? 1260 anos. Aprendemos sobre quando ia começar o juízo. Vimos que Cristo abriu a porta do lugar santíssimo em que ano mesmo? 1844. João viu uma porta aberta no céu e entrou para a sala do trono de Deus. Aprendemos também sobre a última perseguição que haverá. E nós estudamos que nós precisamos ter medo dessa perseguição? Não. Aquele que já morreu para o pecado, ninguém pode tirar a vida dele. Ele já ganhou a vida eterna. Estudamos sobre a volta de Jesus, o milênio, e agora nós vamos descobrir o que acontece no final do grande juízo de Deus. O juízo de Deus começou quando ele entrou no lugar santíssimo, abriram-se os livros e os cristãos que já aceitaram Jesus estão sendo julgados. Se o seu nome permanecerá no livro ou se pela sua conduta hipócrita, o seu nome será retirado. Mas e aqueles que nunca aceitaram Jesus? Estão perdidos? Serão julgados depois da volta de Jesus. Em qual juízo? O milênio. E quando termina o milênio, a Jerusalém desce para onde, irmãos? Para a terra. E agora eu queria perguntar para vocês algo. Quem aqui quer viver para sempre no céu? Isso. Alguém olhou para mim aqui e falou, opa, eu acho que não. Aqui na frente também falou que não. Por quê? Nós vamos viver para sempre no céu? São 1000 anos no céu. Lá é só passagem. É só o juízo dos 1000 anos. Nós temos que viver para sempre aonde? Na terra. Irmãos, nessa nova terra,
Esse é o nosso estudo de hoje. Depois dos 1000 anos, o que acontece? Vamos ler? Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Esse é o nosso último estudo. Te peço muita atenção para que possamos compreender as joias que eu, quando vou preparando essa mensagem, vou encontrando. E Apocalipse 21 nos diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Após os 1000 anos, que é o capítulo 20, João vê agora a nova Jerusalém descendo do céu. Interessante que essa mesma visão foi dada para o profeta Zacarias. Zacarias viu o seguinte: o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Nós veremos que nações estarão aqui na terra, né? Que serão ressuscitadas no final do milênio. Naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor, sobre qual monte? Jesus descerá, depois dos 1000 anos, e colocará os seus pés em cima do Monte das Oliveiras, onde ele sempre ia para orar. Em que cidade fica esse monte? Jerusalém. De frente para Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, metade para o oriente, metade para o ocidente. E haverá o quê? Um vale, um espaço vazio. O monte foi aplainado. E abre um grande vale para o quê? Para descer a nova Jerusalém e se encaixar nesse vale. Então, onde fica Israel hoje, Jerusalém, é onde ficará a nova Jerusalém. E isso, irmãos, é importante porque nós já lemos que os justos reinarão com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos, todos que se perderam, não reviveram até que os 1000 anos se acabem ou completem. Então haverá algum ímpio vivendo aqui na terra durante os 1000 anos? Somente Satanás e os anjos. Precisamos tirar da nossa mente aquela ideia de 1000 anos de paz aqui na terra, ou 1000 anos de sofrimento, né? Não, não. Todos estarão na sepultura. Mas João relatou uma vez uma frase de Cristo que dizia o seguinte: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ou seja, somente quem está salvo vai ouvir a voz de Jesus? Quantos? Todos. No sepulcro, hoje, em todos os cemitérios do mundo, tem pessoas salvas? Dormindo em Cristo? Sim. Tem pessoas lá perdidas? Sim. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Quando será a ressurreição da vida? Quando Cristo voltar. Já lemos isso. Mas os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Quando será essa ressurreição? Após os 1000 anos. Vocês já estão todos aqui com a estrutura do Apocalipse na mente. Agora, olha o que acontece depois dos 1000 anos. Deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno, esse inferno aqui, lembramos que é a palavra sepultura, tá bom? A palavra Hades significa sepultura. Então a sepultura vai dar os seus mortos. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Depois do milênio, as sepulturas se abrem e saem todos os mortos. Algum justo no meio? Só os ímpios. Os justos estarão dentro da cidade. E nesse momento, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E ele sairá para enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Irmãos,
se a terra estava vazia, a única maneira dele enganar as nações é porque elas foram ressuscitadas. Gog e Magog. O que significa isso? O número desse povo é como a areia do mar. Os salvos são chamados de remanescentes. É o povo pequeno. A igreja de Deus não vai ser a maioria no mundo. E esse povo vai subir sobre a largura da terra e vão cercar o arraial dos santos, que é a cidade amada. Imagine-se nessa situação. Jesus voltou, passaram-se 1000 anos, e nós descemos com Cristo para a nova terra. Agora você vê do lado de fora os mortos ímpios sendo o quê? Ressuscitados. E juntos com Satanás vem aquela multidão, muito maior do que os salvos, para invadir a cidade. E Satanás engana as nações, para cercar o arraial. O que acontece então? Agora será o juízo final. O fim do pecado para todo sempre. Qual o nome dessa série de estudos nosso aqui na igreja? O grande conflito, né, Apocalipse? Esse aqui vai ser o dia em que o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. Todo o universo estará purificado. Uma única melodia, uma única voz de harmonioso júbilo vai estar por todo o universo. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, o universo inteiro declara que Deus é amor. Vai chegar esse dia, irmãos. Não vai haver uma mancha de pecado no universo. Um pecador para contar história. Mas, irmãos, nesse momento, olha o que Deus diz lá em Ezequiel 38. É daqui que João tirou. Qual o nome? Gog e Magog. Lá em Ezequiel, olha essa profecia. Ezequiel fez isso se referindo a depois dos 1000 anos, viu? Olha o que ele disse. Profetiza, filho do homem. Deus diz, diga para Gog. Quem será que é Gog? Assim diz o Senhor Deus. Será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você, Gog, virá do seu lugar, dos lados do norte. Você e muitos povos com você. Quem é Gog, então? Satanás. Ele vem com muitos povos, que é Magog. Magog significam as pessoas que seguem Gog. Então era um rei, na época de Ezequiel, que ele usa para exemplificar o que vai acontecer depois dos 1000 anos. Os povos vêm montados em cavalos, uma grande multidão, um poderoso exército. Para quê? Você subirá, Gog, Satanás, contra o meu povo de Israel, como uma nuvem que cobre a terra. Não é o que nós lemos no Apocalipse? Como a areia do mar nos 4 cantos da terra. Nos últimos dias eu trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Deus vai revelar que Ele é santo, quando todas as nações contemplarem a destruição de Satanás. E nesse dia, olha o que Ezequiel diz, eu castigarei você, Gog, com peste e sangue. Farei cair uma chuva torrencial, grandes pedras de granizo e mais o quê? Fogo e... São as 2 palavras usadas em Apocalipse 20 para falar da destruição de Satanás, que desceu fogo e enxofre. E vai falar de muitos povos que estarão com ele, e todos serão juntamente com ele destruídos. Irmãos, Apocalipse é bem claro. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. De acordo com o que nós estudamos, existe hoje algum lugar chamado inferno pegando fogo? Não. Aprendemos que o fogo só vai descer do céu quando Cristo voltar e depois do milênio. Por quê, gente? A nossa ideia é de que existe um lugar, não é, de tormento eterno. Isso nós herdamos de Roma. Isso é o vinho da Babilônia. Não é a doutrina da Bíblia. Que existe um lugar de tormento eterno. Mas aqui nós vamos aprender hoje o que significa fogo eterno. E talvez você é adventista e fica se perguntando,
Se o fogo não é para sempre, por que chama de eterno? E aí nós damos uma explicação, não é? Porque ele é eterno em sua consequência, né? Mas é um pouco mais do que isso. Quando nós olhamos o fogo eterno na Bíblia, ele é uma pessoa. E todo ser humano que está diante desse ser divino, dessa pessoa divina, sem ter um coração puro, é destruído por esse fogo. Quando nós olhamos para a Bíblia, olha o que aconteceu lá no Monte Sinai. A glória do Senhor repousou sobre o Monte Sinai. E a nuvem cobriu o monte por 6 dias. E ao 7º dia, chamou Deus a Moisés no meio da nuvem. Interessante que foi num sábado que Deus se encontrou com Moisés no Monte Sinai para dar as tábuas da lei. E o parecer da glória do Senhor era como o quê? Fogo consumidor, em cima do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Olha que interessante. Moisés podia entrar diante da presença do Senhor? Deus chamou Moisés. Lá fala que Deus falou com ele face a face. Mas para o povo de Israel, esse fogo dava o quê? Medo. Mas para Moisés, que era semelhante a Deus no caráter, a presença de Deus não ia consumir Moisés. Era prazeroso para ele estar na presença de Deus. Mas o povo de Israel, aquele povo pecador, safado, cheio de pecados não confessados, se eles pisassem dentro do limite do monte, o que acontecia? O fogo destruía. E agora você vai entender por que essa visão muda a nossa compreensão de Deus. Às vezes nós temos uma visão de Deus que é assim: se eu pecar e fizer tudo errado, um dia ele vai tacar fogo em mim. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, correto? Então não é a vontade dele que nenhum ser humano seja consumido. Isso vai acontecer naturalmente quando o pecador se aproxima de Deus sem transferir os seus pecados para quem? Para Jesus. Se você confessou para Jesus de coração, ele é o cordeiro que tira o pecado. Se não tem pecado em você, Deus não vai te consumir. E essa é uma obra contínua. E quando Cristo voltar, só serão consumidos aqueles que não confessaram os seus pecados, não se arrependeram. Olha o que Moisés disse sobre Deus lá no Monte Sinai. Deus é um fogo que consome. Irmãos, a única razão de nós não sermos consumidos é porque depois do pecado, Deus retirou o jardim do Éden da terra. E nós não vemos mais a Deus face a face. Isso foi um ato de misericórdia. Se ele continuasse vindo aqui todos os dias, no 2º dia, não tinha ninguém mais. Porque o nosso coração se tornou corrupto. E diante da glória de Deus, o pecador é fulminado. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor Deus dos exércitos é aquele que toca a terra e ela se derrete. Então o lago de fogo não é um lugar que já existe. Quando Deus descer com a Nova Jerusalém, o que vai acontecer com a terra ao redor? O que vai acontecer com ela? O fogo dele vai gerar um grande lago de fogo. A terra estará em chamas por causa da presença de Deus. Os montes tremem perante ele. Olha a cena, irmãos, do final do milênio. Os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença. O mundo e todos que nele habitam. Mas nós estaremos dentro da cidade santa. Amém? Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor de sua ira? Então a ira de Deus, irmãos, nada mais é do que ele tirando o véu que separa o céu da terra. Enquanto ele quer salvar, e ele faz isso por muito tempo, ele colocou esse véu. Enviou o seu filho em forma humana para que pudéssemos olhar para Deus sem sermos consumidos. E esse homem, Jesus, que venceu, entrou de novo na presença de Deus. O primeiro homem que pode entrar no santuário sem ser consumido. Jesus Cristo. Amém? E ele está preparando agora um povo. Por isso que Paulo fala que a esperança da glória é Cristo
em vós. Colossenses 1:27. Se Cristo viver em você, você vai ser consumido quando Cristo voltar? Não, porque Cristo é puro de coração. Ele é manso, humilde. Ele é semelhante a Deus no caráter. A sua cólera, a cólera de Deus, se derramou como um fogo. E as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom. Olha que maravilha. Quando alguém fala com você do juízo final, você fica mais com medo ou pensando que Deus é bom? É o que Naum diz. Ele não fala assim, fique tremendo de medo. Essa é a situação dos que ouvirem o evangelho e não obedecerem. Mas o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia. O mundo angustiado lá fora da Jerusalém. E nós? O Senhor é bom. Ele nos protege. Ele conhece os que confiam nele, amém? Olha o que Naum continua dizendo. Isso. Ele mesmo vos consumirá de quê? De todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. O pecado vai existir para sempre? Pecadores sofrerão para sempre? Não. Ele vai consumir de todo. Nós costumamos acampar com os desbravadores e em um dos últimos acampamentos desse ano, foi muita palha para acender uma fogueira, lá em Nova União, e em minutos a palha sumia. O fogo não queima para sempre, ele consome até acabar. Irmãos, os ímpios serão inteiramente consumidos. Sobra alguma coisa? Sobra espaço para aquela ideia de que o inferno vai ser para todo sempre? Não. Consumirão como palha seca, como eu disse. Mas eis sobre os montes os pés daquele que traz as boas novas, aquele que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar sobre ti. Ele é inteiramente exterminado. A única memória do pecado que nós teremos será as marcas em Cristo Jesus. E essa será a segurança de que o pecado nunca mais se levantará. O dia que levantar alguém no universo querendo de novo transgredir os mandamentos de Deus, na hora ele será fulminado. E ninguém vai questionar. Uai, Deus não é misericordioso? Porque ele já mostrou isso nesse planeta, que ele é misericordioso. Ele não precisa mais provar uma segunda vez. Irmãos, olha o que Deus continua dizendo para nós. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação. Ah, mas eu não posso aceitar a mensagem do Apocalipse, a mensagem dos 3 anjos, a mensagem da lei de Deus vai atrapalhar a minha vida financeira. Deus diz para você, as suas pratas, seu ouro, seus bens, não poderá te livrar. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida. Porque certamente Deus fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Irmãos, sobra algo nessa terra de mal? Imagine, nós estaremos na Nova Jerusalém. Se a doutrina do tormento eterno fosse verdadeira, nós íamos viver em paz? Para onde nós olhássemos para fora da cidade, ia ter gente queimando para todo sempre. Que céu é esse? Que nova terra é essa? Jesus não disse em Apocalipse? Sem dor, não é? Sem choro, sem sofrimento. E para onde você olha tem choro, dor e sofrimento. Essa ideia foi criada por Satanás, para você ter medo de Deus. Irmãos, olha o que Isaías diz. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei, agora serei exaltado. E os povos serão queimados como se queima a cal. Como os espinhos cortados serão jogados no fogo. Em Sião os pecadores estão atemorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Nós estaremos em paz. Mas os ímpios perguntam o seguinte: quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas
eternas. Irmãos, quem é fogo devorador? Deus. Quem é chamas eternas? Deus. Então, irmãos, o fogo eterno que desce do céu não é algo que queima para sempre. É só você pensar. Quem é o único ser eterno, segundo a Bíblia? Deus. Deus é eterno? Sim ou não? Deus é fogo? Sim ou não? Sim. Deus é fogo eterno? Sim. Ele é o fogo eterno. Essa é a pergunta. Quem de nós vai poder habitar com o Deus? Não dá para trocar? Quem de nós habitará com o fogo eterno? Deus. A presença de Deus. Sabe como é que isso se mostra na Bíblia? Aqui, olha. Olha o Novo Testamento aí. Senão você fala assim, pastor, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. Depois desse nosso estudo, você já entendeu que não tem essa diferença. O Antigo fala o que ia acontecer no Novo, o Novo diz que cumpriu o que ia acontecer no Antigo. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo. Os elementos da terra se desfarão pelo fogo. A terra e as obras que nela existem desaparecerão. Eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. Sabe o que é soberbo? O significado do termo hebraico ali é aquele que tem o coração inchado, aquele que é muito grande aos seus próprios olhos. Então Deus fala algo, o que eu digo? Eu sei o que é melhor, entendeu? Deus diz, o caminho é esse, eu falo, prefiro o meu jeito. O soberbo é aquele que é repreendido pelo Senhor, mas não se converte. Pode até estar na igreja, todo sábado, bonitinho, mas se o coração é soberbo, para Deus, nesse dia, os soberbos e os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos, de tal modo que não lhes deixará nem raiz, nem o ramo. O que vem primeiro, a raiz ou o ramo? A raiz cresce, depois vem os raminhos, não é? Quem é a raiz de todo pecado? Satanás. Quem são os seus ramos? Todos seguidores dele. Jesus não é a raiz da videira? E nós somos os ramos? Tem as duas árvores para você ser enxertado nelas. Ou você vai dar frutos de morte, ou você vai ter o fruto da vida, fruto do Espírito. E nesse dia, no dia final, nós podemos aprender como ele ocorrerá com essa lição aqui, ó. Que lugar é esse, irmãos? Santuário, né? Aonde que o santuário ficava? No meio do povo, no deserto. E quando o santuário, lá em Levíticos 9, quando o santuário foi inaugurado, o que desce do céu? Fogo. Verso 24. Lá fala assim, saiu fogo da presença do Senhor. Quem é que estava descendo ali para o santuário? Deus. Fogo consumidor. Só que esse fogo desceu para consumir alguma coisa no capítulo 9. Que era? A oferta pelo pecado. Olha que plano maravilhoso, irmãos. O evangelho está aqui. O fogo de Deus precisa consumir o pecado, correto? Nós temos pecado? Sim. Nós precisamos ser consumidos? Sim, isso é justo, não é? Alguém nessa terra viveu sem pecado? Jesus. A gente esquece que ele é homem, como nós. Nasceu de mulher. Ele venceu o pecado. Nunca por pensamento ou ato ele pecou. Ele era o Cordeiro de Deus, não é? Assim como o Cordeiro que foi sacrificado ali, desceu fogo do céu e consumiu. O que Deus está ensinando? Se você confessar os seus pecados e pela fé ele for transmitido, for passado para o Cordeiro de Deus, quem vai ser consumido? O Cordeiro de Deus. Isso são as boas novas. Nós precisamos ser consumidos pela glória de Deus? Não. Porque alguém foi consumido por nós. Amém? Irmãos, isso é o Evangelho. Nos preparar para encontrar com o Senhor. Qual o nome dessa igreja aqui?
Adventista do sétimo dia. O que significa adventista? O advento, ele está vindo. E do sétimo dia? A gente lembra lá do Gênesis, sétimo dia, quando Adão vivia face a face. E agora a gente está preparando um povo do advento, para se encontrar com Deus sem ser consumido, como era com Adão a cada sétimo dia. Essa é a essência da nossa fé. Deus levantou esse povo para preparar o mundo para se encontrar com Deus. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Mas tem um outro grupo. Tem um grupo que não aceita essa mensagem. Esse grupo, ele aparece no capítulo 10. São os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles não oferecem o sacrifício no lugar deles. Eles entram na presença de Deus, no santuário, com fogo estranho. Deus disse que isso podia ser feito? O único fogo, irmãos, o único fogo do santuário era aquele que vinha da presença de Deus. Quando eles entram na presença de Deus, do seu próprio jeito, arrogante, não é? O que acontece? Está escrito lá. Da presença do Senhor, a mesma coisa do capítulo anterior. Mas em vez de o fogo descer e queimar a oferta, o fogo consumiu quem? Nós temos duas escolhas, irmãos. Ou a gente obedece o que Deus mandou, aceita Cristo como nosso substituto, e deixa que Ele viva em você agora, e você não vai ser consumido. Ou você negligencia o Evangelho, aprende a verdade, decide viver do seu jeito, e quando você tiver que estar perante o santuário de Deus, o fogo que deveria ter consumido a oferta, e Ele já fez isso com Cristo na cruz, vai consumir quem? O pecador. O fogo de Deus consome o pecado. Se você abandonar o pecado pela fé em Cristo, o fogo de Deus não consumirá você. Entenderam isso? Estamos juntos? Então vamos concluir nosso estudo. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão o quê? Destruídos para sempre. Apocalipse 20:11 nos diz como será a cena da destruição. João viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, o próprio Cristo, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Nenhum dos ímpios podem estar perante ele. Não se achou lugar para eles. Quem que João viu? Os mortos que saíram. Eles não estão vivos porque não tem Cristo. Os mortos que saíram, grandes e pequenos, estavam diante de Deus. Por que grandes? Lá em Gênesis 6 tinham gigantes, né? Todos os homens ímpios vão se levantar. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro que é o da... E o nome deles não é ali achado. Irmãos, vale a pena viver uma vida de 30, 50, 70 anos e nesse dia aqui não ter o nome no livro da vida? Vale a pena? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Uns o fogo consumirá rápido, outros, principalmente Satanás, será o último. E quando Satanás terminar de ser consumido, aí, irmãos, nós vamos ver o que acontece. Apocalipse 21, verso 1 a 5. Vamos lá? Apocalipse 21, 1 a 5. Quando o pecado for consumido, João viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então vamos lá.
A terra está consumida pelo fogo de Deus, um grande lago de fogo. E depois que termina a destruição, o que essa terra vira? Depois da destruição, o que acontece? Novo céu e nova terra. O fogo que purifica o pecado, purifica a terra e recria o novo lar, assim como era no princípio, no Éden. Agora, irmãos, sabe de uma coisa interessante? Logo antes do fogo consumir todos os pecadores, olha o que vai acontecer. Olha o que Deus diz em Isaías. Diante de mim se dobrará quantos joelhos? Todo joelho. E jurará toda língua. Olha o que eles vão dizer. Tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão o quê? Envergonhados. Os que se irritarem contra ele, os ímpios. Todos os joelhos se dobrarão. Irmãos, o mais lindo do juízo de Deus é que os ímpios não vão poder falar, o Senhor está sendo injusto. O Senhor está destruindo a gente, que o Senhor é mau. Eles vão falar isso? Eles dobram os seus joelhos e reconhecem. No Senhor há justiça. O Senhor é justo. Nós merecemos isso. O Senhor nos deu lá na terra tantas oportunidades de aceitar a salvação, a gente não quis. O Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós. E nós rejeitamos. O Senhor é justo, estamos sendo condenados com justiça. E nesse momento o universo inteiro declara que Deus é amor. E agora você vai entender. Estava hoje à tarde conversando com um irmão que há 4 anos não vem na igreja. E ele não crê mais nos fundamentos da igreja adventista. E ele ignora vários textos da Bíblia. Finge que não quer ver. E uma das dúvidas dele é isso. Por que Deus não destruiu o pecado lá no começo? Irmãos, aqui nesse dia nós teremos a resposta. Se Deus tivesse consumido Satanás, Lúcifer, lá no céu, aqui na terra nem teria pecado, correto? Para nós seria bem melhor assim, né? Com a nossa limitada mente. Mas qual foi o argumento de Lúcifer no céu? Deus não é amor, Deus não é justo. Eu quero estar no lugar dele. Eu vou ser o Deus bom. E se Deus naquela hora destrói Satanás, o anjo, o que os outros anjos iam pensar? Deus é mau mesmo, né? Na hora que você desobedece, o que ele faz? Te corta fora. Então Deus falou o quê? Eu vou deixar o mal se desenvolver. Vai ser dolorido? Vai. Foi pior para nós ou para Jesus? A gente, tadinho de mim, né? Deus permitiu o pecado. Ele se fez homem. Você não vai perder nada, você só está ganhando a vida eterna. Jesus deixou o seu corpo divino e para sempre vai estar num corpo humano. É ele que, no ponto de vista humano, saiu perdendo, não foi? Mas por que, irmãos, que ele fez isso? Porque ele vai sair perdendo, afinal? Quando Jesus morre na cruz, Colossenses e Efésios fala que ele reconciliou o céu com Deus. Como assim? Porque até na cruz os anjos tinham, né? Os anjos que não caíram. Ficavam assim, nós escolhemos Deus, mas quem garante, né? Quem está certo nesse conflito? Cristo vence, nasce na terra, prova que é possível obedecer à lei de Deus. Desmascara o argumento de Satanás de que Deus é justo, mas não é bom. Por quê? Deus é tão bom, o que ele fez na cruz? Morreu pelos pecadores. Dali em diante, aí sim, da cruz em diante, quando Deus destrói Satanás, aí não sobra mais nenhum argumento, né? Mas eu acho que Deus errou. Não, Satanás estava certo. Nesse momento, todo joelho, o próprio Satanás. 1000 anos que ele passou. Ele passou 1000 anos na terra, refletindo sobre o que ele fez. E agora, olha esse texto da irmã White. Quão terrível é. Olha aqui, irmãos. Quão terrível é. Quão terrível é quando o reconhecimento de Deus não é feito. Quando o quê?
todos eles reconhecem que Deus é justo. Mais tarde, demais. Como é triste humilhar-se quando é tarde demais. Por quê? Por que os homens não atendem ao convite? Esse reconhecimento que Deus é justo vai valer de algo para eles nesse dia? Não vai. Gostaria... achei que era meu. Eu gostaria de ler com vocês agora o versículo 3 do capítulo 21. Quando todos os ímpios reconhecerem a justiça de Deus, e eles mesmos disserem, Senhor, pode nos consumir. Então Deus permite que a sua presença, a sua glória, o seu brilho, consuma o pecador. E ele faz uma nova terra. Irmãos, verso 3 diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com... Tá bom, pastor, eu entendi que o pecado acabou, que a terra foi renovada, mas por que Deus descerá o seu trono para morar aqui para sempre? Ah, porque Ele nos ama? Sim, né? Porque Ele quer viver conosco? Também. Mas por que Ele não continua como era com Adão? Que Deus morava no céu e descia, né? No pôr do sol, Gênesis 3:8. No pôr do sol Ele descia todo dia para fazer o culto de pôr do sol com Adão e Eva. Por que Ele vai agora mudar para a terra? Olha o que a Bíblia nos diz. Os céus são os céus de quem? Do Senhor. Mas a terra Ele deu. Então vamos lá, irmãos. Essa última parte ela é importantíssima. Quem habitava nos céus? O Senhor. E na terra? A terra Ele deu para os filhos dos homens. Quem era rei no céu? Deus. E quem era rei na terra? Adão era o chefe desse planeta. Estamos juntos? Deus tinha o seu trono no céu, Adão tinha seu trono na terra. O jardim do Éden era o trono de quem? Adão. O santuário era o lugar de quem? De Deus. Eram separados, mas havia pecado? Então sempre estavam se unindo, não é? Um indo passear na casa do outro. Depois do pecado, nós vamos ver aqui o que acontece. Adão é homem ou Deus? É homem. Aonde ele morava? Terra. Qual era a sede do seu domínio? Jardim do Éden. E Jesus era homem ou Deus? Deus. Seu domínio era na terra ou no céu? E a sede do domínio era onde? Santuário. Só que aí veio o pecado e houve um rompimento entre esses dois, não foi? Deus e homem não poderiam mais se comunicar. A Bíblia inteira, irmãos, de Gênesis 4 até Apocalipse 21, é Deus, por meio do santuário, fazendo plano para resgatar o plano original. Entenderam? Deus quer unir de novo, não quer? E quem Ele enviou para essa terra para fazer esse plano? E Jesus? Jesus é homem? Sim ou não? Sim. Jesus é Deus? Sim. Então o trono de Jesus tinha que ser na terra ou no céu? Os dois, não é? O jardim do Éden, depois do pecado, foi para onde? Foi para o céu. Será, pastor? Leia o que está dentro da Jerusalém. No capítulo 21 e 22. É a árvore da vida, é o rio da vida. O jardim inteiro foi levado para o céu. Por quê? Porque o jardim do Éden era lugar de quem reinar? Adão. Era o homem. Jesus é o novo Adão? Sim. Então ele tem que reinar nessa terra?
Sim. Mas e o trono de Deus? Também era de Jesus? O trono lá do céu? Era. Jesus é o novo Adão. Ele une de novo a terra e o céu. E agora, para não ter confusão, como vocês ficaram, né? Aonde ele vai morar? Jesus é o rei da terra? Ele é o rei do céu? Por isso a Jerusalém desce. E para sempre o trono de Deus será no mesmo lugar. Não vai ter mais dois tronos, o de Adão e o de Deus. Porque Deus e Adão se encontram em uma só pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Se não houvesse pecado, Deus nunca viria morar nesse planeta. A gente ia passear, ia lá, como todos os outros. Mas Deus se ligou com a raça humana de tal maneira que uma das 3 pessoas da divindade, que é o Filho, se fez homem. E nós vamos a cada sábado, Isaías 66, não é? A cada sábado nós vamos lá fazer o culto na Nova Jerusalém. E a gente vai ver o Pai e o Espírito Santo na forma divina, não é? Mas quando nós olharmos para o Filho, a gente vai ver o quê? Um filho do homem, um ser humano. Ele deixou de ser Deus? Mas a forma humana, ele levou para o céu. Irmãos, que plano maravilhoso. Depois de estudar esse livro de Apocalipse, entender o plano da salvação, nós não podemos perder o privilégio de habitar nas moradas santas com Cristo. Essa terra aqui será para sempre a terra dos remidos. E é por isso que, quando nós olhamos para este plano de Deus, olha o que ele disse para Maria, quando Jesus estava nascendo. A virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de... que quer dizer o quê? Deus, lá no céu, conosco aqui na terra. Irmãos, o Apocalipse termina da mesma forma que a Bíblia começa. Só que muito melhor. Muito melhor. Deus foi muito sábio em permitir o pecado. Porque o final glorioso não deixará manchas e dúvida alguma sobre quem é o nosso Deus. Irmãos, eu sempre aperto o outro. É por isso que o texto de Zacarias, lembra que o Senhor vai descer sobre a terra? Olha como é que ele termina. Naquele dia, águas vivas correrão de onde? Jerusalém. Eu não posso terminar esse estudo sem esse texto. Metade das águas para o Oriente, outra metade para o Ocidente. O Éden restaurado, águas vivas, já saindo do trono de Deus. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda. Deus agora não é rei somente no céu, ele é homem também. Ele será rei na terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Esse texto eu não vou ler, mas ele diz, irmãos, Isaías 65, como será a nossa vida na nova terra. Fala que as crianças não vão morrer, os velhos também não. Vamos construir casas, plantarmos vinhas, comer o fruto. Diz que, no último texto, diz que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará nem mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. E vamos terminar lendo Ezequiel 37. Abra a sua Bíblia. A conclusão desse estudo é Ezequiel 37. Esse texto está no contexto da destruição de Gog e Magog, que é Satanás e os ímpios. Ezequiel capítulo 37. Versículo 25 diz assim. Ezequiel 37, verso 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Vocês habitarão nela, eles e seus filhos, os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será seu príncipe. Quem é o filho de Davi?
Jesus, o nosso príncipe, eternamente. 26. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabeleço-los-ei, multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus. E eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Irmãos, não vamos negligenciar essa grande salvação. Você tem a chance de uma vida para tomar a decisão correta. Leve a sério o que Cristo fez. Ele não se tornou homem para sempre à toa. Ele quer que você seja povo dele para estar na nova terra. Dedique-se mais ao estudo da Bíblia. Aqueles que na próxima semana e na seguinte se batizarão na igreja adventista, nunca se desviem da verdade presente. A verdade que está preparando um povo para se encontrar com Deus. Nós podemos perder tudo, mas não perca a oportunidade de viver face a face com Deus na nova terra. Nesse momento você vai ouvir um louvor. E esse louvor fala sobre como será a nossa vida depois da nova terra. E se você deseja começar a praticar os ensinamentos do Apocalipse, que são boas novas de salvação, você pode se colocar em pé enquanto esse louvor é cantado. As horas desse mundo estão no fim, pecado em toda parte, não pode ficar assim, mas uma coisa Deus prometeu, um novo mundo vai começar, nunca mais o mal virá. Nunca mais. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só amor. A história desse mundo está no fim. Virá um novo dia. Jesus voltará, enfim. Um novo tempo vai começar. Só a paz irá reinar. Nunca mais as guerras, fomes e aflições. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, Só amor. nunca mais a escuridão.
vida, só beleza e luz. Viveremos na presença de Jesus. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, nunca mais as lágrimas, nunca mais as lágrimas, só o amor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Amém. Irmãos, o que nós precisamos não é tanto de conhecimento. Você poderia fazer mais um curso inteiro aqui, mais um ano, outro ano, igual os fariseus, decorar tudo. O que nós precisamos é de conversão. Abra o seu coração para viver as verdades aprendidas. Que Deus continue abençoando vocês. A nossa série de Apocalipse terminou. Mas eu espero que você que já é adventista, você que ainda não é adventista, vocês que em breve serão, continuem se debruçando sobre a palavra de Deus. Que esse certificado que alguns que vieram ao longo do ano receberão no próximo domingo, não seja só para ficar na parede ou guardado no escritório. Que na nova terra nós nos encontremos e falemos graças a Deus por aqueles estudos. Eles nos trouxeram até aqui. Você possa entregar seu coração a Jesus, aceitar essa mensagem. E às vezes é um sacrifício imenso, mas vai te dar a vida eterna no final. Eu amo todos vocês. E vamos orar agora por isso. Senhor, sabemos que a vida eterna nesse planeta custou muito caro para Ti, Pai. O Senhor teve que consumir o Seu Filho na cruz para não ter que nos destruir, Pai. Que sofrimento houve no Teu coração. Saber que alguns vão ouvir essa mensagem e vão rejeitar é muito triste. Pai, eu peço em nome de Jesus, não permita que nenhuma alma aqui nessa noite saia dessa igreja indiferente. Eu já conheço as profecias todas, já estou bem. Ou, já conheci, mas vou deixar a decisão para o futuro. Senhor, quando nós lemos as palavras proféticas, imaginamos como será a nova terra. Imaginamos como será abraçar o Teu Filho e tocar suas mãos feridas e saber que foi por nós. Quando nós contemplarmos aquela cena dos ímpios dobrando seus joelhos e reconhecendo que o Senhor foi justo, o Senhor deu chance para todos. Nós não queremos estar do lado de fora da cidade, Pai. Queremos dobrar o joelho dentro da cidade, reconhecendo a santidade do nosso Deus. Pai, cada pessoa aqui, começando por mim, tem seus pecados que precisam ser consumidos hoje pelo Espírito Santo. Se o Senhor nos batizar com o Espírito e com o fogo, como diz Mateus, hoje, na Tua vinda estaremos purificados. Mas se nós não permitirmos essa purificação hoje, ai de nós, Senhor. O Senhor dirá que nunca nos conheceu. Iremos para a esquerda e sofreremos a punição eterna junto com Satanás e seus anjos. Nos perdoe, Pai. Perdoe nossos pecados. O nosso coração que rebelde, que aprende algumas verdades, mas não quer seguir outras. O céu custou muito caro para Cristo.
e nos ajude a fazer todo o sacrifício necessário para alcançá-lo. Abençoe essa comunidade, Senhor, aqui. Que Teu Espírito Santo nos guarde e nos proteja. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.